a mais um episódio das sagas, das histórias que eu tô contando pra vocês aqui nesse canal. Agora eu tô aqui com o meu assistente Pedro, meu filho, né? Quem já acompanhou os últimos vídeos aí viu que ele tá ajudando mais. Eu trouxe ele para um passeio diferente aqui. Nós estamos em Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha aqui, para quem já veio passear aqui no interior, na Serra, sabe que essa cidade tem um lugar que, para quem gosta de carro aqui, não pode faltar. E vocês vão entender por que eu vim aqui hoje, porque tem duas histórias muito especiais que eu não podia perder nessa vinda para o Brasil. E hoje eu quero compartilhar com vocês isso aí. Eu já vim aqui muitas vezes como espectador, como curioso, como apaixonado por carros, vim ver os carros que estão expostos aqui e nunca imaginei que eu estaria vindo aqui para uma tarefa diferente que vocês vão acompanhar hoje. Então, pega aí o chimarrão, pipoca, aquele churrasquinho, senta na TV. Espero que vocês curtam esse passeio aqui hoje porque ele vai ser diferente aí. Aí é o seguinte, ó, o cara já chega aqui e já tem carro ligando, só que eu vim aqui para ver um carro diferente, ó. Vamos ver se quem de vocês reconhece. Aqui, ó, entramos no salão, ó. E agora é o seguinte, ó, agora aqui, vamos dar uma volta nos carros aqui, eu vou te mostrar os carros tudo. E depois a gente vai parar em alguns aqui para vocês verem, ó. O negócio é o seguinte, isso aqui é no Brasil, né, às vezes o cara não conhece, todos os carros têm acesso no Brasil, ó. Olha que bacana, Maserati. Ah, esse aqui, ó, é o mesmo motor do Maserati que eu tenho lá. Ferrari, Califórnia. Esse é mais ou menos o mesmo motor da Maserati também. Toda essa geração aqui é o motor da Maserati, aquela que eu comprei para botar num carro que eu não sei se vocês viram ainda. Então eu não sei quando é que esse vídeo saiu. Vamos ver. Acho que vocês já sabem que é o Opel. Olha aqui, ó. Lamborghini conversível, E-Gear. Olha aqui, os caras têm até Tesla aqui, ó. Esse aqui é o modelo 3, ó, né? O menorzinho. E essa aqui, ó, que eu acho que é que vocês mais me reconhecem aqui, ó. Vocês não sabem quantas vezes eu vim, me marcaram aqui pra falar dessa Ferrari aqui, ó. E daqui a pouco eu vou contar a história porque eu tô aqui também. Mas antes disso eu vou fazer um tour aqui mais detalhado dos outros carros. Um Camaro esse aqui. É legal, mas nos Estados Unidos, digamos, é um carro comum. O pessoal tem uma área. Olha aqui, ó, essa Ferrari é legal. Essa Ferrari eu gosto muito. O interiorzinho dela é show. Aqui, ó, 430. Mesmo motor. Toda essa geração aqui, ó, é tudo com o mesmo motor, aquele da Maserati, da Ferrari. A diferença é o flat plane crank, que para cross plane é umas diferenças menores, assim, digamos, na cilindrada, outro tipo de coisa. RS6. Perua, ó. Essa é tipo a RS2 que eu tinha, só que a minha RS2 era anterior, bem mais antiga. Essa é uma RS6. Mustang conversível. Beleza? Nissan GT-R. Subaru WRX. Mustang conversível. Dojão aqui, ó. Porsche. E esses são os carros. Mas o carro que eu vim dois carros que eu vim aqui pra ver, um é a Ferrari igual a minha, amarela, e outro é esse carro aqui, ó. O que vocês acham dessa Lamborghini? Ah, e olha aqui, ó, esse cara aqui, John, que tu é o responsável pelos carros aí todos? 9 anos já aqui, hoje eu sou o responsável pelos carros aqui. Tenho quase 30 filhos. Daí, e eu tava contando, eu vim por duas razões aqui. As duas são amarelas, ó, e por isso que eu vim com a camiseta combinando, inclusive, ó. Essa Lamborghini aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês um detalhezinho que pouco a gente sabe. Mas olha aqui, ó. Quem é que reconhece, ó? Olha aí, ó, FT600 nessa Lamborghini. E é o seguinte, ó, como é que veio parar uma FT600 nessa Lamborghini? Essa é a história que eu vou contar hoje. E mais do que isso, eu vim para dar uma volta nela, porque quando eu soube disso,
eu queria vir aqui para ver isso aqui de perto. Essa Lamborghini aqui, ela tem... Quantos anos vocês têm ela aqui? Nós temos ela desde 2013. 2013. Então já fazem 9 anos agora, né? Nós estamos em 2022. Essa Lamborghini aqui, ela recebeu o Fueltech FT600 e é uma das coisas assim que indiretamente a minha Ferrari nos Estados Unidos acabou influenciando muita gente. Não achava que podia pegar e botar, por exemplo, uma Fueltech num carro, um super carro desses aqui. E eles aqui queriam fazer realmente na Super Carros aqui, o diretor, o Gustavo, que eu conheço muito bem, e todo o pessoal que trabalha nesses carros, eles queriam fazer um negócio diferente aqui, fazer uns upgrades. E essa Lamborghini aqui foi um dos carros que eles pensaram em fazer. Quem fez esse carro, quem instalou a Fueltech nesse carro foi o Márcio, da Overboost de Ivoti, que é até pertinho aqui de Gramado. Pena que não está aqui hoje o Márcio, grande amigo aí. Márcio, para quem não conhece, é um cara que manda muito bem nos carros de circuito. Faz vários carros aí com Fueltech, inclusive tem uma história aí com o Gol GTS dele aí, ó. Talvez foi o primeiro carro do Vale dos Sinos aí usar a Fueltech, alguma coisa assim. Outra hora eu trago o Márcio para contar essa história. Só que hoje eu vim aqui, já que eu estava no Brasil, estava perto, eu peguei o carro, trouxe o Pedro aqui para conhecer uns carros aqui diferentes, até porque é o seguinte, esses carros que tem aqui, mesmo nos Estados Unidos, não é fácil de cara ver todos esses carros legais assim. E aí eu queria ver esse carro aqui. Então primeiro eu vou mostrar um pouquinho da Lamborghini aqui, mas depois eu vou falar um pouco da Ferrari e a gente volta para a Lamborghini. Então, eu quero ver como é que ela está funcionando aqui. Eu trouxe meu laptop, inclusive, que sabe que o cara que gosta de mexer quer sempre dar um talentinho a mais. Eu quero dar uma volta com ela, ver como é que ela está funcionando. Então, vamos ver o ronco, vamos ver esse carro, como é que ele está funcionando direito, como é que ele está funcionando e como é que a gente pode dar uma melhorada ainda mais nele. Vamos dar a primeira partida que eu quero ver como é que ela funciona. É legal, hein? Cara, tá agressivo o negócio, hein? Tá agressivo demais até, né? Vamos dar uma amansadinha nela aqui. É. Ah, mas que legal. Esse carro aqui é do... E o câmbio manual aqui é muito bacana. Eles vão preparar a Lamborghini porque eu quero dar uma voltinha com ela, dar um talentinho ali no acerto, já vi umas coisas que dá pra melhorar. Só que aqui, ó, eu quero falar enquanto isso da Ferrari. Eu tava até curioso pra ver, porque eu nunca vi uma Ferrari, digamos assim, tão igual à minha, original. Olha só. Essa grade aqui, ó, a minha, ela era amarela e eu achava muito legal essa parte da grade da Challenge. Essa é uma grade que só a Challenge veio, né? Ela já veio com essa grade ou alguém botou? Nós compramos já com essa grade. Já comprou com essa grade? Ela ventila bem, né? Enquanto que a minha, no caso, eu fiz fibra de carbono, fica bonita, mas ela não ventila nada, né? Se bem que o carro não tem problema de aquecimento, cara. É impressionante, assim, ó. Pode andar, não tem problema. Ó, Pedro sabe abrir já. As rodas original, aí. Quando eu botei as rodas, metade gostou, metade não gostou. Ah, é? Mas eu acho bonita essa roda. Não, eu também, eu gosto dela. Esses dias eu até botei de volta, esses dias pra andar. Mas até o seguinte, ó. Depois que vocês viram já melhor a minha com as rodas 100, deixa nos comentários se vocês preferem a minha com as rodas original ou com as rodas Hotform que eu fiz. O que tu achou de diferente aí, Pedro? Bastante coisa diferente. O câmbio, né? Ali falta FT, ó. Mas o painelzinho, ó. O volante que eu tirei. É os pedal shift, ó. Essa aqui, ela tá com a capa da capota aqui, ó. Ó. E aqui ela tem a soleira original, ó. Isso aqui não tinha na minha, ó. E aqui ela tá com a soleira original, ó. É bonito. Só que a minha não tinha, acabei fazendo, ó. Por isso que eu acabei fazendo. Essa aqui é bem lacradinha, né? Hã? É lacradinha, né? É, cara, isso aqui a gente usa muito pra foto. Sim. Ela zero. É. Zero detalhes, cara. Ah, o amortecedor tem que trocar, ó. Tem que trocar, é verdade. Tem que ele fica velho. É, o meu abre sozinho já. E aqui, ó. Ah, essa aqui é a anterior. Essa aqui... Ah, não, desculpa, essa aqui é a moderna já, né? É com um MAF só. Ela é 97 em diante, né? Isso aí, a nossa é 98, 98. se não me engano.
A cor é galo. Então é o mesmo ano da minha. As mais antigas, elas tinham um sensor MAF para cada lado aqui, ó. E aí ela separava, era uma injeção, um módulo de injeção eletrônica para um lado e um módulo de injeção eletrônica para o outro. Uma coisa... Na verdade, a Lamborghini é assim. É impressionante. E essa aqui não, essa aqui é toda... É um módulo só. Essa aqui é exatamente igual a minha, mesmo ano. Tanque de óleo. Sabe um problema sério que eu tive na minha foi a mangueira de sucção de óleo do reservatório para a bomba. Quando esquentava o óleo, ela colapsava. Tá travado, tá fechado assim. Descolou por dentro. A mola travou. Olha a passagem de óleo como é pequena. Isso aqui provavelmente quando esquenta pode dilatar e fechar mais ainda. Fechar mais ainda. E esse é o problema crônico desses carros aqui. Tanto que aí eu demorei tempo a descobrir. Tinha até os caras que estavam tentando descobrir antes isso aí, até tinha tirado uma capa de biela para ver e perdeu um parafuso de biela e botou um parafuso errado na biela. E a minha estava com um parafuso de uma biela com errado, porque eles provavelmente tinham tentado olhar as bronzinas, ver se não tinha nada estranho. Não descobriram a pressão de óleo e quando eu comprei o carro... Às vezes o problema é tão simples que fica difícil de... E essa mangueira custa $1.500 na Ferrari, mas é na verdade uma mangueira 20AN comum. Vai, isso aí eu tomei um pau. Aí dá pra ver assim, esse motor é realmente tudo originalzinho, ó, válvula de marcha lenta. As linhas de combustível lá. Filtro de combustível. Essas capas não tinha na minha, ó. Nada veio. Aí eu acabei fazendo as de fibra de carbono, que até ficou mais legal, eu acho. Porque esse carro eles foram vendo meio simples assim, para acabamento para época, né? As etiquetas aqui, ó. O escapamento aqui, esse aqui é brasileiro, ó, Expert, ó. Do meu amigo Rafa Antonetti. Na verdade aqui, o que ele fez? Eles pegaram o cruzado, botaram lá para os dois lados e o disco cruzado, o de cada lado, cruzou. O que fez aqui? E cruza aqui, ó. Agora que eu vi, ele junta aqui, ó. Não, o barulho é fantástico, né? Deixa eu ver a frente, que eu nunca vi uma frente original, o capô original. Eu nunca tinha visto uma direitinha assim, ó. Esses carpete aqui, tava tudo faltando na minha também. Não tem os... Aí eu fiz tudo de carbono também. A caixa de ferramenta. Me dá licença que eu tenho que ver como é que é essa caixa de ferramenta aqui, ó. Olha só. Lanterninha original. Vinha com uma Maglite, né, essa Ferrari. As chaves e tudo, ó. E vem com uma... Vamos guardar direitinho. Que legal. Olha só. Mas é legal o interiorzinho aqui. Ele é fechadinho pra cá. E o step... Eu nem sabia que tinha step esses carros. Acho que deve ter sido só no Brasil. Pode ser, é verdade. Porque nos Estados Unidos acho que não vem. O limpador. Esse aqui tá igual. Bom, é o seguinte, ó. Esse carro não vai dar pra dar uma volta, né? Porque ele tá fazendo manutenção de embreagem, né? Exatamente. Mas agora que vem a parte boa, que é o seguinte, ó. Uma das razões que eu tô aqui é porque é o seguinte, eu vou ver se a gente conversa direitinho. Te pediu ajuda aí pro... E eu recebi Disseram que ele entende de 355, né? Então a gente teve que recorrer aí. Então, na verdade, eles me convidaram aqui, o Gustavo, obrigado, diretor aqui, fez um convite para mim vir não só ver os carros, ver a Lamborghini, mas também ajudar no projeto dessa Ferrari aqui. E aí é o seguinte, ó, a ideia da Ferrari é converter ela manual, fazer o mesmo processo que eu fiz na minha lá nos Estados Unidos, porque realmente essas Ferraris aqui, quando elas estão convertendo a manual, tem uma valorização gigante desses carros. Nos Estados Unidos elas valem $10 mil a mais por serem manual. Sem falar na manutenção, né? Vocês aqui que alugam bastante carro. Esse tipo de... Quem tem um pouquinho de convivência com Ferrari dessa época sabe, né, que o F1 ele é um pouquinho mais problemático complicado da manutenção. E aí, na verdade, o que eles pensaram? Eles justamente queriam converter a manual esse carro. Acho que eu sei como fazer. Vamos ajudar eles aqui. A gente está discutindo um pouco já como é que se faz. Mas é basicamente para quem não... Eu até brinquei com ele, é só ver o episódio que eu converti a manual que vai saber. Mas é basicamente... Tira aquele consolezinho ali, ó. Que é, na verdade, um console do câmbio automatizado. E ali já tem um buraco, inclusive no assoalho, para passar para baixo, para botar a manopla, a alavanca de câmbio. E aí, no meu caso ainda, eu fabriquei o varão daqui até o câmbio lá.
porque o que eu comprei eu acho que era um varão de uma 348 e a das 355 era diferente. E aí aqui, ó, mas aqui por baixo do câmbio, basicamente o varão vem reto de lá, conecta aqui e aí aqui sai um equipamento, assim, uma traquitana, digamos assim, que faria o acionamento pneumático e bota ele manual. É bem simples essa parte aqui. E a outra parte é o seguinte, ó, nos pedais aqui, ó, basicamente é adicionar um terceiro pedal de embreagem, ó. Dependendo se esse carro aqui é um ABS da Bosch ou outro que eu esqueci o nome, tu precisa adaptar um pouquinho diferente o pedal. E aí, na verdade, aqui tira, quando desmonta isso aqui, tudo sai os pedais aqui por cima e coloca o pedal de embreagem. Aí, na verdade, vai uma mangueira do pedal de embreagem aqui, do atuador, até o atuador da embreagem lá atrás e deu. Bem simples. E aí a outra parte dos projetos, que aí vai continuando, é botar o Feeltech nesse carro também. Que aí uma das partes também importante é o seguinte, a injeção original ela é feita para o câmbio F1. Até tem como adaptar algumas coisas assim, mas o certo não é tão fácil, digamos assim, converter o carro manual sem mexer alguma coisa na injeção original. E como a gente tem, digamos, uns mapas bem bons aqui, dá para botar nesse carro para fazer um câmbio manual, na verdade, com uma Feeltech. E aí o outro aspecto é o seguinte, será que vocês... Quem é que vem de vocês aqui, que às vezes vem alugar esse carro aqui, vocês queriam andar numa turbo? Será que a gente convence aí o pessoal da Supercarros a fazer ela turbo? Eu já falei, é bem fácil, mas aí é um outro passo. Vamos primeiro fazer esse carro manual. Quem sabe, né? Quem sabe a gente faz ela turbo. Bota o caracolzinho ali também. É fácil, mas eu quero ver o ronco dela aqui, como é que ficou com esse escapamento, porque eu nunca vi uma. A minha, quando eu comprei, tinha um escapamento original, que era muito fechado. Essa aqui, pelo jeito, Tá bem aberto. É legal esse barulho. Agora aqui, ó. Aí, ó. Foi. A minha, quando ligava todas as luzes do painel. Ah, mas é legal. Nossa, eu me lembrei quando eu bati arranque na minha primeira vez. Pressão de óleo. Aqui é a pressão de óleo, ó. Se um dia, acelerando de alta, ela cair de 5 bar, pode tirar aquela... é a mangueira. É a mangueira que colapsa. Tem que ficar acima de 5 bar de alta. Eu acho que a nossa nunca teve esse problema, cara. Não, é raro, digamos assim, mas é raro, mas acontece. Claro, mas acontece muito. E aqui ela tem uns botãozinhos e tal. Será que funciona o ar-condicionado? Mas é um motorzão de corrida mesmo esse negócio aqui. Tá bonito, né? Tá bonito? O barulho é muito legal. O negócio é um cano reto. O negócio é um cano reto mesmo. É, né? Que ia fuder. Essa aqui, na verdade, era mais pra eu vir aqui pra dar uma olhada e... Missão dada. Missão dada agora é o seguinte, agora é com vocês converter no manual. Março vamos botar a FT aqui e aí eu quero voltar pra aqui quando ela tiver com a FT instalada. Fechado. E vamos ver se o pessoal pede bastante pelo turbo aí, quem sabe a gente convence
super carros aí a... Agora vamos pedir, né, turbinar. cara? Agora depois que... É o seguinte, ó, vamos fazer uma campanha que entra no super carros, nos posts, qualquer lugar lá, vamos trucidar, vamos dizer assim, ó, turbo na 355 aí e vamos ver se convence o pessoal. É o seguinte agora, deixa eu dar uma olhada aqui em cima nos simuladores. Boa. O Pedro queria jogar um pouquinho e vamos ver isso aí. E aqui tem uma parte de simuladores, ó. Esse negócio aqui é legal com simulador de movimento. Enquanto a gente espera ali, ó, que é o seguinte, aí gurizada aí, e aí, beleza? E aqui eles têm parte de roupa, ó, de vestuário, ó. E é o seguinte, ó, em breve vocês vão ver os vestuários da Feltec, que é camisetas das minhas sagas e outras da Feltec vão estar à venda aqui também. Só uma coisa legal que no passado não tinha, ninguém fazia vestuário de automobilismo no Brasil, digamos assim. Era só de outros esportes, assim, agora recentemente que começou o pessoal dar valor aí para camisetas com marca, assim, de automobilismo, esse tipo de coisa. Legal tá participando disso aí. Olha aí, ó. Se divertindo aí um pouquinho também. Assim, vai dar um trabalho ajustar ele, porque o meu eu fabriquei o varão ainda. Pra que lado eu vou, acho? Direito. Porque como eu fabriquei o varão, eu não sabia exatamente se o varão tava nos tamanhos perfeitos. Sim, entendi. Ferrari manual eu nunca andei, cara. Não. Ferrari eu gosto muito, a concepção de motor é fantástica deles, assim. Demais. Se for pensar, essa aqui não tem muito brilho, assim, é um Volkswagen. Exato. Agora a Ferrari, assim, meu, o motor por dentro é biela de titânio, na 355 é titânio, né? Bomba de óleo a fuder, tudo assim, ó, danado. De repente por isso que aguenta ali uma turbina tranquilo, né? Sim, meu tem junta de papel original. O F1 no nome da 355 ali não é à toa, né? O pessoal fala que tinha vários componentes de Fórmula 1 da época. Não, é um motor de corrida. É um motor de corrida, literalmente. Ele é um motorzão assim da década de 2000 de corrida mesmo. Não, desculpa, de 90, né? Quem não olha, né, cara? É muito. Mas não deve ser tanto assim, eu acho, né? Deve ser mais comum andar na rua lá. Então, para no posto de gasolina, não tem posto que não vem 3 pessoas assim, vê qualquer um dos carros, a Ferrari, a Corvette, os caras vêm assim. Legal. A Corvette chama mais atenção que a Ferrari. Tem aquele Tesla, cara. O Tesla é fantástico. Cara, deve ser uma pancada. Cara, é indescritível, assim, qualquer coisa. Eu tenho curiosidade de... Assim, ó, qualquer coisa não tem como andar perto daquilo. Melhor ir pra cá, né, de repente. Tanto faz, é bem diferente também. Não tem como entender o quanto empurra o negócio.
E o que traciona também, né, cara? Qualquer lugar. Porque não pode pôr 4.000 cavalos no motor, mas e pra tracionar, né, cara? Sim, pra ter uma ideia, ele vira mais rápido que o C8, só uma condição muito específica. Tem que ter 1.500 cavalos pra virar o Tesla vira em qualquer lugar. Que absurdo, né? É um absurdo. Às vezes a gente pega, sai uns 4 ou 5 carros juntos, a gente vem 4 ou 5 até o centro, dá uma voltinha também. Um já chama atenção, né? Pega 4 ou 5 juntos, o pessoal enlouquece, cara. Sim. Esse é um tipo de turismo que quem gosta de carro Vai vira criança de novo, né? Que bom que não tava chovendo. Pois é, a previsão era chuva, né? Aqui não dá pra Pode fazer. ser, acho que vai no próximo lá que é melhor. Te acertou com o carro, cara. É. Tem cliente que demora um pouquinho mais pra... Mas a borboleta tá muito sensível. Assim, o início dela tem que fazer uma curvinha mais progressiva. Entendi. Eu comprei um motor de Maserati agora desse da 4.2. Tá. E vou botar num Cadete 1967. Que swap. É aqueles Cadete que é tipo um chevetinho, sabe? Aham. Só que é o anterior até. Se quiser jogar um recuo. Tá com o limitador. Que swap. Vai ficar legal. Vou fazer um aspiradão assim. Motor gira 9 pau. Demais. Eu vou deixar o escapamentinho original atrás, assim, falso, tá ligado? O caralho de fora vai parecer um carro velho. Tu deve ter umas ideias de projeto massa, né, cara? Ideia que não falta. Salute, minha família. Olha, divertido o negócio. Mais um pra lista. Cara, legal. Bom passeio no mínimo. Divertida, né? Eu digo, pra mim são duas emoções, andar numa Lamborghini, um carro assim tão raro, né? E já era raro na década de 2000, hoje continua raro e vai ficando cada vez mais raro, ainda mais manual, né? E o segundo é no Brasil e na verdade o terceiro ainda com o Feutec, então é bacana ver um negócio desse aqui. Legal, Obrigado, cara. Pra obrigado gente é pelo legal passeio também. aí. Com certeza. Agora eu quero baixar o log e dar uma olhada nisso aí. Vamos baixar o log aqui da minha andada, foi bem tranquilo, na verdade. Mas é muito legal ver um logger aqui assim, ver tudo como é que foi o funcionamento, dá pra melhorar o funcionamento. Aqui, ó. Fiquei aqui, ó, 1 hora sentado dentro do carro, Pedro comigo aqui, tentando fazer os mapas e fazer o carro bater arranque perfeito, assim, ligar e funcionar. É bem delicado esse carro aqui, porque a gasolina... Pra ligar assim, ó, esse post start, ó. E aí ele pega, liga acelerado e baixa assim devagarinho lento, ó. Parece fácil aí, mas deu um trabalhinho pra deixar a partida dele ficar bonitinha aqui. Mas é legal, gasolina é bem delicado. E é um...
motor é incrível. Tá, pronto. Missão cumprida. Vambora, não? Fiquei apaixonado por essa Lamborghini aqui, ó. Vocês não viram porque eu não gravei, porque eu fiquei 1 hora sentado no carro, acertando a partida e aceleração, e bonitinho, o pessoal aqui no saguão, ou gostava ou não gostava, porque é um barulhão esse negócio, é um cano reto essa Lamborghini. Mas assim, ó, fiquei apaixonado. E vou dizer uma coisa, eu quero comprar mais do que nunca uma Lamborghini. Até o Pedro me falou, disse, ó, pergunta-nos se vocês acham que eu tenho que comprar uma Lamborghini, o que vocês acham que eu ia fazer numa Lamborghini V10 dessas? O que tu acha, Pedro? Tem que comprar ou não? Sim. Cara, eu ia fazer um single turbo animal, assim, escapamento reto, tipo a lá Ferrari, assim. Mas a sensação de dirigir uma Lamborghini dessa, assim, ó, baixinha, e dirigir também uma Huracan nova esses dias no Everton Rosa, um amigão meu aí, e foi fantástico. Aqui é um bônus dos vídeos, ó. Tô no Brasil, sinal nos Estados Unidos. Alguém reconhece, né? Lamborghini. O meu Uber veio aqui me buscar e ainda tinha a opção de eu dirigir. Eu vou deixar ele dirigir, eu só tô com um pouco de medo, não sei se ele dirige bem, né? Vamos ver, tem uns treininhos aí. Eu seguro aqui. Me mostra onde é que é o drive aqui. Drive? Peraí, como é que é? Você não sabe colocar a primeira marcha? É. Aqui, ó. É na... aqui não? Isso. Aí, ó. Tem que... Isso. Quando o alerta... O alerta aqui, ó. Aí. Sensação aí, meu. Anda bem, né? O cockpit desse carro é incomparável, assim. E aí, o que tu acha? Impressionante. Ah? Cara, esses carros são muito bem feitos. O escapamento ficou perfeito aí, meu. O Marcelo aí que fez, né? Marcelo da Carbase, ó, Marcelo. Parabéns. Ah? Parabéns. Bom, né? Meu, o barulho do carro, ó. O conjunto desses carros é muito impressionante, né? Eu já dirigi muito carro, já tive vários carros, assim. Nos meus 40 e todos anos eu já tive mais de 50 carros, mas nada se compara. Eu nunca tinha dirigido uma Lamborghini, primeira vez na minha vida. Sério? Obrigado aí pela oportunidade. Olha! Imagina, eu conheço tanta gente nos Estados Unidos, tanto carro nos Estados Unidos, imaginar que eu ia dirigir no Brasil, uma Huracan ainda. E a gente se conheceu no Instagram. Quando a gente diz que carros trazem amigos, né? Com certeza. Impressionante, imagina que qualquer lugar que tu vai aqui não tem que não pare, né? Que não olhe. Não, E desde que eu comprei, uma coisa eu tenho é que meu filho disse, pai, quando você tem uma Lamborghini, você vai ter que ter muito carinho com as pessoas, porque elas vão querer tirar foto, vão querer olhar. Então eu deixo as crianças sentarem dentro, para os pais tirar foto. Sabe qual foi o mais impressionante quando eu comprei? No meu condomínio, uma senhorinha que estava com uma outra mulher cuidando dela, ela andando com um andador assim, e ela me parou e disse, parabéns por ter te dado esse presente. Ela disse, eu amo carros, o meu filho é piloto. Que legal, né? Às vezes ter o carro é muito mais um sentimento assim que tu gosta a gente gosta de compartilhar, porque quem gosta de carro, quem gosta da experiência, da sensação, isso aqui é um negócio muito sensitivo, né? Chega a arrepiar assim, o cara andar num carro desse assim, é uma emoção, não importa quantas vezes já andou, eu tenho certeza que arrepia toda vez que tu anda, né? Eu moro na praia e não ando muito com o meu carro, mas cada vez que eu ando, eu faço amigos. Tem aquele que estaciona e olha pra trás, tira uma foto também, não é? Se não olhar pra trás, não deve ter aquele carro, né? Não tá o carro certo. Não, imagina. Eu nasci lá em Chapecó, sou filho de operários. Meu pai me fazia lavar o carro dele, Fiat 147, Corcel. Todo dia eu tinha que lavar o carro dele. Isso aí. Aí eu pensei comigo assim, o dia que eu tiver dinheiro, eu não vou lavar meu carro. Aí, a primeira vez que eu ganhei dinheiro na vida, eu comprei um carro. E a segunda vez eu comprei outro carro. E desde que eu fui morar em casa, não estava mais morando em apartamento, eu sempre gostei de lavar o carro. Eu também, faço questão. Esses
carros assim, é legal que tu curte o carro, é como se tu estivesse dando um carinho pro carro, né? Sim. É muito bom. Acho que eu não fiz nenhum stories hoje. Não, os caras seguem aqui, é inacreditável, filmando ali, ó. Ah, é verdade, todo mundo, o pessoal dá uma alegria pra eles, né? Esse aqui foi um bônus inesperado aqui de uma voltinha de Lamborghini. Obrigado aí, Everton. Imagina. Sensação incrível. Prazer, porque eu te conheci hoje pessoalmente. E esse é o poder da internet, a gente faz amigos. E quando a gente se encontrou hoje, parecia que eu já te conhecia há muito tempo. Não, e o meu sentimento é o mesmo. A gente compartilha as histórias e nem tu assistindo já me conhecia, né? Claro. Eu também acompanhando teu canal, acompanhando tuas histórias, também senti que eu já te conhecia. E uma coisa que a gente conversava aqui é da nova internet, os novos caras que estão fazendo internet, caras de verdade, você é um cara desses. Obrigado. Valeu. Grandes conselhos aqui, com certeza o bate-papo já valeu, não foi só a volta. Então vamos continuar agora conteúdo normal, esse foi um bônus surpresa aí pra mim e pra vocês. Valeu. Eu também, valeu. A sensação, a Lamborghini, a sensação de dirigir do carro assim de baixinho, sentir o carro assim é fantástico. E o barulho V10 é V10, não adianta assim, esses V10 do Audi R8 da Lamborghini são fantásticos. Então assim, ó, agradeço aí quem tá assistindo, agradeço toda a recepção aí do pessoal do Super Carros aí, foi um convite que eu não pude recusar, porque eles literalmente me convidaram para vir dar o meu pitaco e minha ajuda lá na Ferrari, na 355, para eles deixar aquela Ferrari bonitinha, manual, de Fueltech. Se possível, eu vou ainda convencer eles a botar turbo. Se vocês quiserem que ela seja turbo, bota nos comentários, vamos pedir isso aí. Mas eu fiquei muito empolgado com a Lamborghini. Que nem eu disse, vim aqui no Super Carros, que é um lugar que, para quem é entusiasta de carro, ver essa coleção de carros aqui no Brasil, que é fantástico, e ainda poder ver que um desses carros tem Fueltech, que nem eu sempre digo, ter Fueltech para mim é um orgulho tão grande, porque é um produto que, digamos assim, é uma empresa que eu criei e com a ajuda de tanta gente a gente cresceu e hoje é uma das marcas mais reconhecidas do mundo, mas vim ver aqui no Brasil um carro desse nível assim, ó, com uma Fueltech é um orgulho muito grande e, obviamente, sempre uma desculpa para dar uma mexidinha, uma voltinha. Espero que vocês tenham curtido isso aí hoje. Muito obrigado, até o próximo.